Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio traz um tema super interessante. Estaremos falando sobre laços de família. Afinal, quem são as pessoas que reencarnam em nossa família? Como se dá o planejamento reencarnatório da família? E o que é família corporal e família espiritual? Para essas e outras questões, hoje aqui junto conosco a nossa convidada, a nossa amiga, a palestrante espírita Sandra Medeiros. Sandra, que alegria, satisfação de recebê-la aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma grande satisfação que estou aqui contigo. Que bom, Sandra, que bom. Sandra, falar sobre laços de família. E para falar sobre laços de família, se faz necessário entender o que é família na visão espírita. O que é? Sempre é um assunto muito importante a gente falar sobre família, e é um assunto que todo mundo se questiona de vez em quando, né? Ainda mais hoje em dia, no final do ano, todo mundo, né, se preocupa com a sua família, de reunir suas famílias. Então vamos refletir um pouquinho sobre a visão espírita, principalmente nós espíritas e a todos aqueles também que queiram refletir conosco sobre esse assunto. Então eu vou respondendo conforme a doutrina nos ensina, né? Que a família, ela é uma instituição divina, né? E cuja finalidade consiste em estreitar laços sociais. Então, na família nós temos uma grande oportunidade de construir o amor entre nós e nos tornar verdadeiros irmãos, e assim construir a família universal. Podemos dizer também que a família é a célula básica de uma sociedade. É uma oficina de bênçãos, né? Onde nós podemos trabalhar com os nossos sentimentos, onde nós podemos dividir os nossos valores uns com os outros. A família também, ela tem uma função de educar, de regenerar as almas que renascem nelas. Podemos dizer também que é uma escola, é a primeira escola, né, das almas, que tem a oportunidade de desenvolver-se moral, espiritualmente. E assim, quando nós vemos uma família coesa, assim, pelo surgimento dos filhos, de modo geral, aqueles membros, esses filhos, eles vão ser aquilo que aprenderem na intimidade do lar. Então nós vemos assim na psicanálise, na psicologia e na psiquiatria dos grandes danos causados por uma família desajustada, né? E assim, por exemplo, assim, cria-se muita agressão, também muito complexos de inferioridade, muitas dúvidas e muitos sofrimentos nessas famílias, por resultados, claro, de maus tratos vividos na família. Então nós podemos dizer assim, entender também, né, como a família tem essa finalidade de estreitar laços sociais. Se a nossa sociedade, ela não está bem, como a gente vê, né, no nosso dia a dia, diário, e se ela não está bem é porque a família, ela está falhando, né, com a sua função de educadora, de regeneradora, de estreitar laços afetivos, de exercitar o amor entre si. Então, por isso que nós vemos assim uma família meio, podemos dizer que a família está meio doentinha, né? Porque a sociedade se reflete na sociedade o que se vive na família. Certo, a família é uma célula base da nossa sociedade. A gente exporta para a sociedade aquilo de bom ou de ruim que nós temos dentro da família, conforme tu nos disse. Se a família estiver desestruturada, as famílias, no caso, é sinal que a nossa sociedade também estará desestruturada. Mas se as famílias estiverem estruturadas, a nossa sociedade estará também estruturada. E às vezes a gente se queixa tanto, né, que na sociedade é injusta, né, de muita criminalidade, e às vezes a gente
quer que o governo resolva, mas a origem dos problemas, a causa, está dentro lá do núcleo familiar, vem de lá de dentro. Então, é um momento de grande reflexão. De vez em quando nós temos que pensar o que significa a família para nós, o que Deus quer de nós, o que Jesus nos ensina sobre a família. Verdade, precisamos fazer grandes reflexões sobre isso. Sandra, e quem são as pessoas que reencarnam na nossa família? Quem são essas pessoas que reencarnam dentro da nossa família? São espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, né, de outras reencarnações, e que se expressam por afeições recíprocas na vida terrena. E também há casos também de que esses espíritos sejam totalmente estranhos uns aos outros. E assim eles junto naquela família, apesar de serem estranhos, e por antipatia, muitas vezes eles se ligam por antipatias, né? Também ele tem a mesma função, né, de estreitar esses laços afetivos entre eles, e assim vamos construindo uma família mais coesa, mais feliz. Esse é o grande objetivo. Então são espíritos simpáticos e espíritos antipáticos que se reúnem na família biológica, na família material. Então, esses espíritos antipáticos, tudo tem uma razão de ser. Com certeza. Eles não caíram ali por nada nessa família. Geralmente, os espíritos antipáticos que se reúnem também por relações anteriores, geralmente eles têm alguma coisa a ver um com o outro, eles têm dívidas um com o outro, estão ali para estreitar aqueles laços, né, de amor, de perdão, né, por acaso que eles estão juntos. E como se dá o planejamento reencarnatório na família? Como é que se dá esse planejamento reencarnatório? Assim, geralmente assim, não somos nós mesmos que planificamos a formação da família, né, antes do renascimento terreno. Nós temos assim o amparo, a supervisão dos amigos instrutores ou dos mentores, né, espíritos amigos nossos, que lá na espiritualidade procuram todos aqueles espíritos que têm as mesmas necessidades de conviverem novamente no mundo material. Então eles planejam carinhosamente, com todos os detalhes, né, as necessidades de cada membro familiar. E também, muitas vezes, nós também chamamos aqueles espíritos, aqueles antigos amigos de aventuras infelizes, né, para conviver conosco novamente na vida terrena, e assim, programando assim, melhorias entre eles, dando-lhes grandes esperanças, né, de resgate, de elevação, enfim, de melhoria entre eles, né? Então também temos espíritos que somos devedores deles, então nos reunimos com eles também para nos conviver junto novamente. Se ajustarem. Né? Então, conforme que tu nos relata, Sandra, não existe erros no planejamento reencarnatório. Não existe erros. Aquelas pessoas que dizem assim, eu nasci na família errada. Eu só pude ter nascido na família errada. Houve um erro nos planejamentos de Deus. Não, é muito bem planejado tudo, com muito carinho, em todos os detalhes, a necessidade. A gente se reúne num grupo familiar para atender às necessidades, nossas necessidades de convivência um com os outros, sempre visando o exercício do amor entre nós. Certo. Eu me recordo uma feita, né, uma ocasião, o escritor espírita Richard Simonetti, uma vez perguntaram para ele, mas Richard, por que Deus coloca dentro da família aqueles espíritos antipáticos, adversários de outrora, de outras encarnações? Por que Deus coloca? É para se amassarem? Ele disse, não, é para se amarem. É nós que trocamos o verbo. Isso. Nós temos que assim, na família, assim, na família corporal ou consanguínea, né, é que nós aprendemos a nos amar como verdadeiros irmãos em Deus, né, que todos nós somos. E assim construir a grande família universal, né, que Jesus nos ensina. Um laço de família pode nascer pela primeira vez como espíritos encarnados, no caso aqui na Terra, ou
como este laço tem sempre seu marco inicial na espiritualidade. Um laço de família pode nascer aqui na Terra ou esse marco inicial se dá na espiritualidade? Pode se dar assim, ó, na família corporal ou família biológica, espíritos assim completamente estranhos uns dos outros, que nunca se viram em outras reencarnações, nunca tiveram convivido juntos. Isso pode acontecer. Acontece sim, porque para a gente formar essa família universal, nós temos que nos reunir com todos os espíritos, né, de vez em quando aqui na Terra, na vida terrena, para exercitar esse amor, né, esse amor universal. Nós temos esse dever, né, que essa é a única imposição que Deus nos coloca, é desenvolver esse amor fraternal com todos os espíritos. Sandra, e qual é um grande desafio. Sem dúvida nenhuma, é um grande desafio, né? Mas a gente pode vencer, né, Sandra? Com certeza. Se a gente tem boa vontade, a gente vence, né? E nós temos ajuda de todos os amigos encarnados e desencarnados para desenvolver esse desafio tão grandioso, né? Que é divino. É divino. Sandra, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, nos fala lá sobre a família espiritual e família corporal. Então eu te pergunto, qual é a diferença que há entre família espiritual e família corporal? Lá no Evangelho nos explica bem direitinho, assim, a família espiritual, ela é durável, né? Ela se purifica, né? Ela se fortalece pela purificação e ela perpetua no mundo dos espíritos. E os espíritos os espíritos da família espiritual se buscam constantemente para agrupar-se. E aí originando famílias unidas, famílias harmoniosas e assim... a gente vê, né, algumas famílias assim bem unidas, bem harmoniosas. E a característica principal é a identificação moral e a afeição que induzem eles a se reunirem. É o progresso moral que faz com que eles se reúnem. Estão sempre se buscando para se reunirem. Essa é a família espiritual. É a família espiritual. E a família corporal, ela é frágil como a matéria, né? Ela se extingue com o tempo e muitas vezes ela se dissolve moralmente na existência atual. E assim, o encontro dos espíritos reencarnados, nesse caso, de família corporal, eles atendem uma sintonia mental, sabe? Uma linha mental que os atrai, assim, porque eles têm as mesmas tendências. Eles têm a mesma tendência. Então são espíritos afins, assim, ó, nas mesmas atividades e nas mesmas inclinações. Também eles se procuram e se reúnem. E a família material ou biológica ou corporal, né, que a gente chama, ela nos dá uma grande chance, uma grande oportunidade de melhoria, de refazimento. Muitas vezes a gente não tem aquela família que a gente gostaria de ter e uma família perfeita que não existe, porque os espíritos de famílias corporal que ou estão se vendo pela primeira vez ou estão se encontrando por necessidade, né, de novo convívio, e se misturam também muitas vezes com espíritos da família espiritual, mais ou menos juntas e misturadas, né? Então tudo está normal, tudo está certo. Essa mistura de espíritos de vários graus, né, evolutivo. Certo. E assim, Sandra, como devemos, baseado na família espiritual, contornar grandes desavenças entre pessoas da mesma família que aparentam grandes algozes em outras encarnações? Como a gente pode, assim, baseado nessa família espiritual, controlar essas desavenças? Porque parece que há pessoas dentro da família, né, que a gente até diz, existe. Mas eu não sei porquê. Eu não me dou com aquela criatura, não vou com a cara dela, dentro da mesma família. Mas isso não é coisa dessa vida, não, é de outras vidas. Né? Então a família espiritual, a característica dela é a união e a harmonia, né? Ele se busca pelo progresso
moral que eles atingiram. Eles são espíritos mais fraternos, mais solidários. Certo. Mas na família, como também pode se juntar, né, espíritos estranhos, né, existe também esses espíritos antipáticos no meio dos espíritos simpáticos, né? E aí, como é que nós vamos contornar essas desavenças, né? Tendo muita paciência, tolerância com eles, né? Que são essas famílias mais estruturadas, mais espiritual, mais fraternas, lá na espiritualidade elas já planejam que vão receber espíritos assim. Então Deus deixa que esses espíritos reencarnem entre eles para ajudá-los, né, dar bons exemplos, dar conselhos, sempre para a melhoria do progresso deles. Então a família que assume isso, ela se sente aventurada, né, quando consegue mudar esse espírito para melhor, ajudá-lo mesmo a mudá-lo, né? E aí se sente assim, uma família bem aventurada, podemos dizer, porque alcançou um novo progresso, né? Então, para essas famílias que aceitam esses espíritos mais atrasados, assim, eles se sentem assim, como responsável por uma tarefa. É bem claro assim, puxa, é uma tarefa que a gente tem com esse espírito, é um compromisso que nós assumimos com esse espírito diferente de nós, estranhos de nós, antipático, né, para ajudá-lo na sua evolução. E como tu disseste, né, a gente é levado na espiritualidade, lá na espiritualidade, esse planejamento, a gente fica sabendo que tipo de espírito vai reencarnar na nossa família. Às vezes, quando tu disseste, aqueles espíritos que erraram muito, mas precisam ser amparados, ajudados e amados e orientados, e a gente recebe essa tarefa. Uma vez eu vi um filho assim chorando, né, porque ele já estava sentindo, né, que a família se esforçava para ajudar ele, e ele sempre resistindo, sempre rebelde, e ele chorava assim: eu não sei como é que os meus pais me amam assim. Eles amam porque eles sabem quem tu é, e eles são espíritos amigos teus que assumiram essa tarefa para te ajudar. Então aceita os teus pais assim, aceita as tuas dificuldades, e tu vai ver como tu vai te melhorando, né? Então, quem sabe um dia tu vai ser um espírito tão legal quanto os teus pais são. Verdade. É um ótimo exemplo. Dentro dessa temática, laços de família, Sandra, o que tu poderia nos falar a respeito, né, de adoção de filhos, de adotar filhos de outros pais? O que tu poderia nos falar sobre a adoção de filhos, dentro desse tema, laços de família? Adotar é uma verdadeira bênção, né? Assim, ó, quem adota, assim, quem sabe doar o amor, né? São espíritos fraternos, são pessoas, né, fraternas, solidárias, de sentimentos nobres, porque não é fácil, eu acho, para quem não tem esse sentimento de amor, de doar amor, né, além do seu sangue, da sua carne, né, levar para a sua casa, assim, seres queridos ou seres com problemas, né, em que os recursos biológicos, fisiológicos, né, não permitiram que eles viessem por vias biológicas, né. Certo. Então há pessoas assim que têm essa capacidade enorme de doar amor, elas estão trabalhando com Deus, porque elas estão realizando um trabalho junto com Deus, porque se a gente pensar, Deus ele tem a todos nós como filhos, né? E Jesus, né? Jesus, nosso maior exemplo, né, de perfeição, nos adotou, apesar de sermos espíritos antipáticos, e nós não somos espíritos simpáticos de Jesus, né? Ainda não fazemos parte da família espiritual, né, de Jesus. E ele nos adota como irmãos, né? Isso é realmente um amor, a capacidade de doar amor. O maior exemplo que eu colocasse, Jesus, ele nos adotou. Nos adotou como irmãos. É verdade. Eu recordo
uma ocasião, lendo um livro do Chico Xavier, e perguntaram para ele essa questão da adoção de filhos, e ele falou, conforme tu nos relatou, que é uma ação muito nobre, né, adotar uma filhos. ação muito nobre. Alheios, mas ele sempre chamava atenção para os pais que estavam adotando, né, mas que esses pais, eles possam refletir que eles não estão adotando anjos. Com certeza, com certeza, né? Assim, ó, uma pessoa que quer adotar, é bom ela refletir, entrar no seu mundo íntimo e pensar assim, ó, por que eu quero adotar? Será que eu quero doar amor e lar para quem não tem? Ou simplesmente, né, cumprir assim, uma necessidade humana, como se fossem uns bonequinhos, só para dar alegria na casa. Tem que pensar muito nisso, né? Se realmente eu quero dar amor e lar para quem não tem. E também, assim, as exigências fisiológicas, ou se a gente às vezes escolhe cor, escolhe idade, escolhe o sexo feminino, se tem saúde, se não, tem certos cuidados para quem quer adotar, né? E quando adotar uma criança, inserir ela no lar como um filho. Por exemplo, é válido dizer assim, ó, agora eu tenho um filho, ou então agora eu tenho outro filho, né? Então isso é válido. E quando haver assim necessidade de explicação pela diferença biológica que às vezes tem, né? Então é válido dizer assim, ó, esse filho não nasceu do meu ventre, mas nasceu do coração, né? Então é muito importante o filho adotivo saber que são assim filhos de alma, filhos do coração, porque se negar esse fato pode haver complicação mais tarde, né? Que com certeza. Tem que saber das suas origens. E também a doutrina espírita também nos explica, Madeira, que há também uma identificação reencarnatória nas adoções. Por exemplo, pode haver assim, ó, pais e filhos adotivos que sejam espíritos completamente estranhos, que nunca tinham se visto em outras reencarnações. Pode ser também que os pais e filhos adotivos sejam grandes amigos de outras vivências, né? E que hoje eles estão se reencontrando, né? Antigos amores se reencontrando. E também pode ser que sejam pais e filhos adotivos inimigos, né? De outras vivências, né? E a maioria dos casos também que os que necessitam reencarnar de ser adotado, né, de reencarnar e ser adotado numa família, são espíritos que se complicaram no antigo lar. Por exemplo, eles foram cruéis, eles foram indiferentes com seus genitores, eles foram abusadores da família, como assim, agrediam a família, lançaram amarguras naqueles em que deles dependiam. E também há os espíritos também que precisam de adoção, aqueles que foram déspotas sociais. Eles se valeram das suas posições administrativas ou políticas, tem tudo isso, né? E lançaram muito sofrimento e abandono, né, de muitos de que deviam orientação, que deviam atenção, proteção, né, nos casos assim. E também há outros casos, né, dos que foram parricidas, matricidas, né? Então, a maior parte desses casos, esses espíritos precisam de reencarnar, de adoção. De adoção. Claro, são vários fatores, né? Não existe um determinante. Não, né? Às vezes eles são assim, como eu já vi numa família, né? Que já tinha filhos, mas adotaram outro, né? E eles dizem assim, a gente não sabe porque ele sofre tanto, porque ele tem tanta aflição, não dorme direito, né? Apesar do carinho, dos cuidados que eu tenho com ele. É porque ele já traz naquele psiquismo débitos com as leis divinas, né, que eles não honraram os seus pais, né, como tem nosso capítulo, né, honrar pai e mãe. Então isso, honrar pai e mãe é uma lei de Deus que exige muito de nós, vai ser muito cobrado na espiritualidade. E o bonito que nos ensina a doutrina espírita, né, que sempre há tempo de recomeçar. Sim, sempre tem essa oportunidade, todos, né, de nós recomeçarmos.
Sandra, ainda nessa parte desses laços de família, te pergunto, qual a visão da doutrina espírita quanto às novas famílias que vêm surgindo na nossa atualidade? Por exemplo, casais homoafetivos. Qual a visão da doutrina espírita sobre essas novas formas de famílias que estão surgindo, que são casais homoafetivos? Então, assim, ó, na atualidade nós vemos assim os surgimentos assim de muitos estilos de famílias, e é natural isso. É natural. E claro que os casais homoafetivos também é natural, quando, né, o seu relacionamento é legalizado no ponto de vista moral, né? Certo. Então, moralizar essa união a moralização da união de homoafetivo ou entre homem e mulheres, o que importa que a doutrina nos diz, o que importa é os laços de amor, porque a união moral significa isso, né? Ele é feita pelo sentimento do amor, é um amor que nos une, é isso que importa. E assim, ó, famílias assim formadas só de homem ou só de mulheres está nos determinando, né, o que vale, né, a existência dessas famílias é o bem-querer, é a afeição mútua que existe entre eles, né, que eles podem adotar, criar filhos com amor, isso é que importa. E a gente está vendo se eles estão se unindo, se eles estão adotando filhos. E a gente vê que é um comportamento muito expressivo na nossa sociedade, então negar isso é um absurdo, né? Claro. Então, legalizar, né, essa união, né, é proteger a sociedade, né, porque eles podem ficar na marginalidade e isso pode ser danoso no meio social. Certo. Então é natural que seja uma união, né, essa união. Perfeito. Sandra, como se poderia explicar que numa família super estruturada, com bom relacionamento entre seus membros e com boa educação e religião, com bons princípios morais, surge um filho problema, viciado em drogas, ladrão ou coisa parecida? Como explicar uma família que é bem estruturada, bons exemplos de moral, de ética, tem religião, isso. E surge um filho problema, que sai, que na sua caminhada se equivoca no crime, nos vícios. Mais uma vez, né, repetindo o que falei, né, às vezes esses espíritos simpáticos, né, porque eles têm entre si aquelas mesmas tendências, aquelas mesmas inclinações, aquele, né, que é o progresso moral atingido, mas que Deus permite que esses espíritos menos adiantados reencarnem nele para também se melhorar, se tornar. Então, existe e também essa mistura, até nas famílias perfeitas, como às vezes a gente diz que é, mas na realidade não existe, assim, na vida terrena, famílias perfeitas, né? Existem famílias mais ou menos estruturadas, né? E que todos os membros se esforçam para viverem bem, em união e harmonia. E a gente vê nesses casos, como a gente citou, que a gente está falando, né? Desses filhos problema dentro dessa família, tem bons exemplos, tem ética, tem moral passado pelos pais. Os pais se perguntam, mas aonde foi que eu errei? Né? Não é mesmo, não é o que foi que eu deixei de fazer, o que foi, né? O que foi que eu fiz demais, então. Esse que é a maior pergunta de todos os pais, né? O que eu fiz, o que faltou, né? E não faltou nada, às vezes eles deram tudo, né? Atenderam todas as necessidades daquele espírito, mas ele que não é o espírito que não traz essa bagagem evolutiva suficiente para vencer esses vícios. Esses vícios são as fraquezas deles, né? Tem espíritos que trazem fraquezas enormes e que só assim com muito amor, com muita compreensão e paciência dos pais é que eles conseguem se tornar mais, assim, menos problemáticos com eles mesmos, porque eles são grandes sofredores, eles sofrem muito interiormente, eles sofrem muito. Eu acho que eles sofrem muito mais do que a família que está acolhendo ele, ajudando. Certo. Sandra, queremos assim te agradecer
profundamente a tua presença aqui, trazendo esse tema maravilhoso que é sobre laços de família. Agora só nos resta de agradecer profundamente a tua presença, nosso muito obrigado. Nada, assim, que foi um grande prazer, né, como eu já disse no início. E assim, que essas pequenas reflexões que a gente fez hoje possam servir, né, no final do ano, né, agora no Natal, nós nos reunirmos e pensar o que é a família, o que significa a família, o que Deus quer de nós, o que Jesus nos ensina para ter uma família mais unida e mais harmônica. Que assim seja, né? Que assim seja. Nosso muito obrigado. O terceiro milênio vai ficando por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. E nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso. Que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Montere